Irmãos, vamos lá, então, louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede, né, de estarmos aqui para meditarmos a Sua palavra, para aprendermos mais um pouquinho. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre um assunto chamado, tem por tema aí, o crescimento no conhecimento de Deus, cujo texto, né, de referência está na carta de Pedro, na 2 Pedro, capítulo 1. Os irmãos puderem abrir a Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 1 a 11, mas eu gostaria de ficar nessa noite apenas com os versículos de 1 a 4. 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 11. E o tema é o crescimento no conhecimento de Deus. Diz assim, deixa os irmãos encontrarem o texto. 2 Pedro 1, do 1 ao 11. O texto diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, nós vamos meditar, como eu já falei, no tema sobre o crescimento no conhecimento de Deus, né? Essas epístolas, a epístola de Pedro, ela trata muito dessa questão do crescimento. E a gente sabe que a dinâmica do ser humano, né, o processo natural do ser humano é quando ele nasce, ele entra aí numa jornada de crescimento, né? Ele vai crescendo, vem a infância, vem a adolescência, vem a juventude, vem a idade adulta e vem depois, né, a melhor idade, como chamam também, né, ou a velhice, enfim. E essa é a dinâmica da vida. A gente precisa crescer. Quando isso não ocorre, normalmente o que se procura logo é um médico para saber o que é que está acontecendo, né? Procura logo saber qual a razão. Eu tenho uma pessoa na família que está nesse momento em tratamento. A mãe percebeu que ela não estava crescendo em conformidade com a idade dela. E aí procuraram logo um neurologista, procuraram logo uma especialidade médica e, de fato, foi detectada ali uma falha no crescimento da criança. E aí tem todo um tratamento que ela está fazendo para poder crescer. Porque essa é a dinâmica natural da vida, a gente vai crescendo. E aí, quando a gente olha para o lado espiritual também da gente, a gente precisa pensar nessa perspectiva. Nós precisamos crescer. Né? A gente precisa olhar para a nossa vida e pensar como é que tem sido o nosso crescimento. Às vezes a gente se pega meio assim, né? Faz 10 anos, faz 20 anos que a gente está dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, dentro de uma igreja, convivendo, ouvindo a palavra de Deus, vivenciando N experiências, e aí a gente fica perguntando, como é que está a minha vida espiritual, né? Será que hoje eu estou melhor do que ontem, ou agora eu estou melhor do que no ano passado? Será que eu cresci nessa área, nessa outra área, na paciência, na longanimidade, no amor ao próximo? E eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer com toda a frequência. É um checklist, né, do nosso crescimento. Como é que nós estamos
na nossa caminhada. Porque também, se a gente não faz isso, dá uma sensação de um automatismo, irmãos, muitas vezes, de que a gente está fazendo uma coisa no automático. Né? A gente está indo todo domingo à igreja, ou toda quarta, ouvindo o estudo bíblico, a gente está participando de grupo, a gente está fazendo isso e está fazendo aquilo, mas fica naquele automático, a gente não vai avaliando a própria vida à luz da Escritura. Então, nessa noite eu queria meditar um pouco sobre essa questão do crescimento, mas eu queria ficar com os 4 primeiros versículos, mostrando um Deus que provê condições para uma vida piedosa, para uma vida de crescimento. Né? E antes disso, eu gostaria só de meditar um pouco nesses 2 primeiros versículos, que é o iniciozinho da carta, né? Para a gente entender um pouco aqui o contexto, para a gente entender por que Pedro estava falando para aquela comunidade de leitores, para aqueles irmãos. Primeiro, a gente tem que saber que é uma carta que está sendo escrita aqui, é uma carta. Eu não sei quantos de vocês chegaram a enviar cartas, acredito que todos que estão aqui tiveram a experiência de um dia escrever cartas, né? E a gente não escreve carta sem ter um motivo. Aliás, a gente não escreve texto nenhum sem ter motivo. Todo texto que a gente escreve tem uma motivação. E quando a gente mandava cartas normalmente, era para dizer, relatar a situação da nossa vida. Eu lembro que quando eu era adolescente não, mas criança ali, meio 10, 12 anos, e eu lembro que minha avó, que era analfabeta, a mãe da minha mãe, ela me incumbia da tarefa de escriba. E eu não gostava muito, eu confesso. Ela mandava sentar ali na mesa e ficava ditando a carta, e eu tinha que escrever a carta porque ela não sabia. Né? Depois uma irmãzinha da igreja também passou a fazer a mesma coisa. Né? Eu sentava ali e ela começava a ditar e a gente começava a escrever a carta. E a carta tem um objetivo, ela queria informar alguma coisa da vida dela, o que estava acontecendo da vida dela para o seu destinatário, normalmente alguém da família. A mesma coisa Pedro está fazendo aqui com aqueles irmãos para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo aqui uma carta e ele tem um objetivo ao escrever essa carta. Sabe qual é o objetivo aqui? Ele está querendo aqui advertir os irmãos sobre o perigo dos falsos mestres. Em 1 Pedro, que é a carta que antecede aqui, o livro que antecede, ele está escrevendo aqui para aqueles irmãos sobre o sofrimento. Né? Lembre-se que nesse período aqui, nesse momento da história, é o momento que sucede ali ao início da igreja ali. Então, a gente vê ali aquela perseguição, né, que se espalhou por todo mundo ali. E Pedro ali está escrevendo para aqueles irmãos, de certa forma acalentando o coração daqueles irmãos, preparando também o coração daqueles irmãos sobre a possibilidade do sofrimento. Aqui na segunda carta, ele está escrevendo para o mesmo grupo, é o mesmo destinatário, as mesmas pessoas. Só que agora ele está preocupado porque essa igreja, essa comunidade aqui, ela está sendo solapada, ela está sendo assolada por falsos mestres, por pessoas que estavam ali difundindo um ensino que não estava de acordo com a Escritura. E dentre os vários ensinos que estavam ali, irmãos, um deles era negar a volta de Cristo. E veja que está mexendo com um ponto principal, um ponto central na nossa fé. Imagina a nossa igreja hoje aqui, alguém chegando e dizendo que, não, essa questão de Cristo vai voltar, isso é mentira, isso é conversa, já faz muito tempo isso. Imagina um ensino desse, né? Mas essa igreja aqui estava sendo exatamente atingida por esse tipo de ensinamento, que Cristo não voltaria. Então esse era um ensinamento que... E Pedro está preocupado exatamente com esses irmãos, né? E vai escrever exatamente para falar disso, além de outros problemas que estavam acontecendo ali. Então aqui ele começa o versículo 1 dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Ele está se apresentando, né, ele como remetente dessa carta. E aqui uma informação que eu trouxe, está anotada aí para os irmãos, né, sobre quem é Pedro, né, o Pedro, aquele Pedro que a gente conhece lá, é o Simão Pedro, que era natural lá de Betsaida, que é uma cidadezinha que ficava às margens da Galileia ali, era irmão de André, atuava na área da pesca, né? Enfim, nessa parte aí, e é aquele que deixou as redes para seguir Jesus. Os irmãos lembram quando Jesus chama, né? Ele deixa lá o trabalho dele, a pescaria, e passa agora a ser um pescador de homens, como a gente vai ver inclusive depois, né, do Pentecostes lá. E Pedro, irmãos, tem uma importância muito grande, porque ele se tornou um líder, né, da igreja, um líder apostólico, e também um porta-voz, né? E a gente vê toda a importância ali, como Deus usou a vida dele naquela igreja como líder da igreja ali em Jerusalém. Tanto é que a gente abre o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e a gente vê ali grande parte do livro destinado para falar sobre o ministério de Pedro ali. Né? Então veja como quem é o remetente, quem é que está enviando essa carta para aquelas pessoas. E aí no versículo 1, na segunda parte, ele vai dizer quais são as suas credenciais. Né? Aos que conosco, aliás, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus. Olha como é que ele se identifica, como é que ele se apresenta, como aquele servo
né, e apóstolo. E é interessante porque essa questão dele apresentar como servo é algo muito maravilhoso. Essa relação entre servo e apóstolo, né, porque o servo tem a ver com aquele que é o escravo, né? Inclusive é uma palavrinha que já ouvi o pastor falar várias vezes aqui em algumas pregações, palavrinha grega doulos, não é isso? É doulos, né? Que é a palavra que é usada para se referir a servo, né? E aí, irmão, servo vai remeter para humildade, né? Enquanto que apóstolo vai remeter para alguém que tem autoridade. Então veja que Pedro se apresenta aqui das duas formas, né? Primeiro, demonstrando aqui a sua humildade, né, por meio da palavra servo, e também a sua autoridade como apóstolo. Ele usa essa combinação de palavras ao se identificar, ao se apresentar para aquela igreja, justamente porque ele mostra que ele está no nível, né, como servo, está no nível de todos os que estão ali em Cristo Jesus, de todos os servos de Jesus, mas também está numa posição de alguém que foi chamado. Apóstolo é aquele que foi chamado, né? Então ele tem autoridade, ele representa ali a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo. E aí é interessante a gente entender essa ideia, esse sentido da palavra escravo, servo aqui, porque aqui era o contexto do Império Romano, né? A gente está aqui, nesse período aqui que a carta foi escrita, era um momento de domínio do Império Romano, e era um momento que você tinha aqui um regime de escravidão, que era praticamente ali algo muito comum, muito natural. Há informações de que havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. Quer dizer, um número, né? Veja como era isso natural. E o que é o escravo? Escravo é aquela pessoa que foi comprada por outro, e, portanto, se foi comprada por outro, ele tem ali, ele deve toda a sua obediência, né? E aquela pessoa que comprou se torna, por sua vez, senhor, dono, né? Então, é o dono. O escravo, irmãos, existe para o Senhor e é propriedade exclusiva do Senhor. Vão comparando aqui essas informações sobre o que é ser escravo, né, com aquilo que Pedro está falando, quando ele diz que é servo de Jesus, porque a palavra que é usada é a mesma. Então, o servo ou escravo, ele vive para agradar o seu Senhor, né? Então, ele vive inteiramente para o agrado do seu Senhor. Então, o que Pedro está dizendo aqui, ao se identificar como servo de Jesus Cristo, é que ele é servo de Jesus, ele é escravo de Jesus, ele vive para agradar a Jesus Cristo, ele é propriedade de Cristo Jesus. Isso é algo maravilhoso, porque isso é honroso, né? Muitos outros personagens da palavra, da Escritura, também já tiveram a oportunidade de serem chamados servos de Deus. Aí tem Moisés, Davi, Josué e tantos outros, né? Já o termo apóstolo, quando ele diz Simão Pedro, servo e apóstolo, apóstolo é a palavra que é usada para se referir aos 12. Quando a gente abre lá os evangelhos, que a gente vai ver aqueles 12 homens ali são os 12 chamados, né? Chamados por Deus, escolhidos por Deus, né? Tanto eles, quanto também o próprio apóstolo Paulo também. Então, irmãos, o apóstolo, ou os apóstolos, foram pessoas que foram chamadas diretamente por Jesus. É só abrir o evangelho que você vai vendo Jesus chamando. Vem cá você, né? Aí outro deixa lá, o próprio Pedro deixou lá as redes e seguiu. Então, o apóstolo é aquele que é chamado por Deus, e também apóstolo é aquele que testemunhou a ressurreição de Cristo. Isso é importante por uma questão. É que quando você liga a sua TV lá na sua casa, você vai encontrar muitas pessoas se autodenominando apóstolos. Eu conheço, inclusive, um apóstolo assim, de verdade. Eu já trabalhei para um apóstolo, viu, irmãos? Já trabalhei aqui, enfim, está gravado, ó, mas tudo bem. Apóstolo, então assim, veja, os apóstolos, eles foram pessoas importantíssimas na história da igreja, foram colunas, mas eles não tiveram sucessores. Então, é uma inadequação, é um equívoco a gente atribuir o nome apóstolo hoje a líderes espirituais, líderes de igrejas. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa aqui. Mas a gente tem aqui ainda o destinatário. A gente viu o remetente, né, que é Pedro. A gente viu quais são as credenciais desse remetente, que ele é servo e ele é apóstolo. Quando eu falo credenciais, os irmãos entendem. Credenciais é aquilo que apresenta, né? Por exemplo, um jornalista, quando ele vai para algum evento importante, quando ele é convidado, ele tem que apresentar o seu crachá, algum documento para identificá-lo ali, né, como aquela pessoa que vai fazer aquele trabalho. Então, Pedro aqui está se identificando como servo e apóstolo de Jesus. Mas o texto continua dizendo assim, aos que, ou seja, Pedro está se dirigindo àqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
né? Não fica exatamente claro aqui, né, explícito, na verdade, quais são esses destinatários. Não é como em outras cartas de outros que dizem, né, a igreja que está ali naquela comunidade, a igreja que está em Éfeso, sei lá. Não é dessa forma que está aqui, mas ele identifica o destinatário, como ele faz na primeira carta, dizendo isso, né, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na pessoa, né, e Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro define aqui os seus destinatários como aqueles que obtiveram a fé preciosa em Jesus, né? Aqueles que ele não estava aqui interessado exatamente no lugar, né, onde aquelas pessoas habitavam, mas estava preocupado aqui, estava interessado nos bens espirituais que esses leitores já tinham conquistado em Cristo Jesus, né, e que era em comum com ele. Se os irmãos olharem, por exemplo, na primeira carta, voltando aqui algumas páginas, quando ele se dirige aos seus destinatários, ele diz assim, Pedro, no capítulo 1, versículo 1, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, aí ele vai dizendo o nome dos lugares, né? Forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, tal, vai dizendo. Aqui, na segunda carta, ele apenas são os mesmos destinatários, mas ele não especifica que lugar. Apenas ele traz aqui essa menção àqueles, né? Ou seja, eu estou me dirigindo àqueles que, juntamente comigo, obtiveram a mesma fé, da qual eu também sou abençoado, né? Também a mesma fé com a qual eu fui abençoado. Ou seja, a fé é o bem comum que existe entre Pedro e aqueles irmãos para quem Pedro está escrevendo. Por isso que ele diz, aqueles que comigo, Pedro, obtiveram fé igualmente preciosa, uma fé que é preciosa para ambos, tanto para Pedro como para aquele grupo de pessoas, né? E aqui ele demonstra com isso o quê? Que os apóstolos estão no mesmo patamar de todos os crentes em Jesus Cristo, né? Não há essa hierarquia no corpo de Cristo, porque todos ali estão nessa posição de crentes em Cristo Jesus. E terminando essa identificação, ele termina essa saudação aqui, né? É dada uma saudação no versículo 2, quando ele diz, fulano de tal, eu, Pedro, né, apóstolo, servo, aos que obtiveram fé comigo, né, na justiça do nosso Deus, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. E ele termina esse versículo 2 exatamente fazendo essa saudação. Irmãos, eu não sei se já prestaram atenção, mas é comum essa saudação em muitas cartas, em muitos textos, aqui a gente vai encontrar em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, Paulo fazendo isso, Tessalonicenses, e Pedro também faz. Graça e paz vos sejam multiplicadas, né? E a paz, ela está extremamente relacionada com a graça, né? Até coloca aí. A paz, ela flui da graça e a graça é a fonte da paz. Nós temos essa paz com Deus porque nós somos alcançados pela graça de Deus. Então, algo está relacionado. A graça é a raiz, a paz é o fruto, né, daquilo que a gente conquistou em Cristo Jesus, a sua graça. A graça é a causa, a paz é a consequência dessa causa. Então, nós somos em paz com Deus porque em Cristo Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Onde há graça, também há paz. É interessante. Então, não há motivo para alguém que já alcançou a graça de Deus, que já foi alcançado pela graça de Deus, ficar perturbado, muitas vezes, como a gente vê, com relação, inclusive, até ao próprio futuro. O que será da minha vida, o que será de mim, como é que será o meu destino? A gente já ouviu eu já ouvi crente pensando sobre essa questão da própria salvação. Como é que uma pessoa que é nascida de novo, é regenerada, foi alcançada pela graça, ela pode questionar o seu destino final, né? Porque onde há graça, há paz, né? A graça é o favor de Deus para pecadores indignos, né? Que não merecem favor imerecido. E o que é a paz? É a condição daqueles que foram reconciliados com Deus. Então, nós já gozamos dessa condição. Todos nós temos paz, no sentido de que nós estamos em Cristo Jesus, guardados em Cristo Jesus, e estaremos com Ele para todo sempre. Com isso a gente não se preocupa mais. Tem aquelas situações do dia a dia que nos tiram a paciência, que nos tiram, né, assim, muitas vezes, que nos deixam um pouco assim, mas isso é outra história, né? Aqui está falando da paz no sentido dessa reconciliação com Deus, essa paz que a gente goza por ter sido alcançado pela graça de Deus. Mas qual é a preocupação de Pedro aqui? Quando ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. A oração de Pedro aqui, irmãos, é que Deus envie uma quantidade cada vez maior,
tanto da graça quanto da paz. Ele diz que a graça e a paz sejam multiplicadas, né? Para que haja aí, e a preocupação dele é que os cristãos, eles aumentem, aqueles irmãos ali, é que aqueles irmãos aumentem o seu conhecimento pessoal de Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. A gente está falando aqui de anos e anos e anos de distância, mas a realidade nossa é a mesma. Hoje nós precisamos também, acredito que se um desses apóstolos tivesse que escrever uma carta para a igreja aqui hoje, essa temática estaria super atual. Eles estariam totalmente preocupados com essa questão. Que questão? Que nós estivéssemos aqui crescendo, né, aumentando o nosso conhecimento pessoal de Jesus. Não um conhecimento intelectual, um conhecimento que a gente obtém com a leitura, mas é um conhecimento também experimental, de experimentar realmente a fé, né? Eu lembro que uma experiência que eu tenho, que a gente costumava, sempre que trocava de um veículo, tinha meio que um ritual. Eu acho que depois eu fui perceber que isso era quase um ritual, de pedir para o pastor ir lá e fazer uma oração. Acho isso tranquilo, é super natural, não tem problema nenhum. Mas eu fiz depois um exercício. Esse último que eu tenho aí, que vai completar 9 anos agora, que eu não consigo trocar ainda, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Eu disse, eu não sei nem se era o pastor Leonardo que já estava aqui, acho que já era, 9 anos, já está, bastante tempo. Eu digo assim, eu vou orar, como o pastor Antônio Pedro sempre fazia pelos casos, eu digo, eu vou orar, né? Por que não? Né? Eu mesmo fazer a oração, apresentar diante de Deus, abençoar. Por que não o irmão não pode orar quando alguém está enfermo, está doente, está passando por alguma luta? Por que tem que chamar outro? Por que tem que... Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deva pedir ajuda, recorrer a outras pessoas, mas a gente precisa aprender a exercitar a fé pessoal, experimentar isso no dia a dia, nas nossas situações, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Nos perrengues, quando eles chegam, a gente tem que aprender a dizer assim, não, o Senhor está comigo, né? Eu sou filho de Deus, então eu tenho poder. A fonte inesgotável de poder está comigo. Eu tenho acesso a essa fonte de poder. E eu vou clamar a Deus e Deus vai agir se for da vontade dEle. É isso, irmãos, que a gente precisa fazer. É o conhecimento que Pedro está pensando aqui, não é um conhecimento só intelectual, mas é um conhecimento prático, é um conhecimento experimental, que se manifesta em todas as situações do nosso dia a dia, na nossa história. Então é isso. E isso ele está preocupado porque ele sabia que existiam pessoas ali, falsos mestres, disseminando, espalhando ensinamentos falsos. Ensinando, inclusive, que aquelas pessoas, se elas quisessem crescer, elas precisariam de um conhecimento místico, um conhecimento esotérico, ou seja, aqueles mestres estavam tirando o foco do crescimento em Jesus e levando esse foco para outras coisas daqui do mundo, e não de Cristo Jesus. E essa era a preocupação de Pedro. Não, irmão, vocês não devem buscar o crescimento em esoterismo, em práticas de misticismo, em horóscopo. Eu já ouvi, irmãos, uma pessoa de uma igreja histórica fazer menção que fazia consulta a horóscopo. Imaginem, né? Então, quer dizer, é uma prática de misticismo, de paganismo. E o que Pedro está alertando aqueles irmãos é isso. Vocês precisam crescer no conhecimento pessoal de Cristo Jesus, que é o Senhor de vocês e que é o Salvador da vida de vocês. Então, vocês precisam buscar isso, né? E aí, como é que se faz isso? Como é que se aumenta esse conhecimento? Eu vou deitar a cabeça lá no travesseiro e botar a Bíblia debaixo. E aí, de madrugada, todo aquele conhecimento da Bíblia vai passar todinho para a minha cabeça e de manhã eu vou estar assim, conhecendo Cristo perfeitamente. Não é, irmãos, né? Não é assim. Esse conhecimento aumenta pelo estudo da palavra, aumenta pela oração, e é isso que Pedro está aqui advertindo, né? Pedro está refutando aqui todos aqueles ensinamentos daqueles homens, daqueles hereges que diziam o contrário. E ele está afirmando aqui, Pedro, que o conhecimento de Deus só é possível por meio de Jesus Cristo, somente por Ele, né? Ninguém pode chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Muito bem, depois de saudar esses irmãos, esses crentes, para quem ele está enviando essa carta, essa missiva, Pedro começa a falar agora de uma vida, né, sobre-excelente que nós conquistamos em Cristo Jesus, uma vida que tem uma qualidade, né, superlativa, né, que Deus nos concedeu. E aí ele faz isso contrastando com os ensinamentos daqueles hereges, daqueles falsos mestres. E Pedro vai ter uma preocupação. Ele vai deixar claro que os recursos para uma vida piedosa não vêm do esforço próprio. Aqueles irmãos lá, aquela igreja que estava buscando no misticismo, no esoterismo, tentando crescer e conhecer por meio daquelas práticas, estavam errados, né? E aí Pedro vai mostrar para os irmãos como os recursos para uma vida piedosa. E o que é vida piedosa? Uma vida em Deus, uma vida em que a gente imita, né? A vida em que a gente tem
busca ser mais parecido com Cristo Jesus. E esses recursos para uma vida piedosa não vêm dos nossos recursos. O próprio Deus, em sua misericórdia e graça, já providenciou. E aí vem o versículo 3, a gente vai ver aqui rapidamente algumas verdades sobre essa provisão divina para uma vida piedosa, para uma vida parecida com a vida de Cristo. Primeiro, a gente precisa entender aqui no versículo 3, parte a fonte dessa provisão. Né? De onde vem essa provisão para uma vida piedosa? Diz aí: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olha, todas as coisas que nos conduzem à vida em Cristo e à piedade em Cristo Jesus, elas nos têm sido doadas por quem? Olha o texto, o que é que diz aí? Visto como pelo seu divino poder. O poder de quem? Do próprio Deus. Né? Deus, ele é a fonte de toda a nossa vida piedosa, irmãos. A nossa inclinação, ela é sempre, né, mesmo regenerados em Cristo, nosso coração é um coração que está sempre inclinado para o pecado, para fazer aquilo que nos distancia de Deus. Mas toda a provisão para uma vida piedosa, para uma vida santa, para uma vida separada, ela vem de Deus. Né? O poder de Deus é um reservatório inesgotável, onde a gente encontra os recursos celestiais para podermos viver uma vida digna diante dele. Porque de nós mesmos a gente não conseguiria. Todo dia é uma luta, não é verdade? Todo dia é uma peleja. Basta pegar a questão da mente da gente. O lugarzinho triste, viu? É o pensamento, né? Por mais que a gente esteja ali buscando ao Senhor, esteja na leitura, na oração, mas o pensamento, de vez em quando, é arrebatado por alguma coisa que nos faz, né, nos afastar. Então, é uma luta todos os dias, mas o poder de Deus é um reservatório, onde a gente pode buscar os recursos. Né? Nós temos à disposição o grande poder de Deus para termos uma vida mais santa, uma vida piedosa, uma vida que o agrade, né? Que viva para inteiro agrado dele, como o servo deve fazer. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que está à disposição da igreja, da igreja de Cristo, né? E por isso mesmo a gente pode dizer o seguinte: nós não precisamos viver uma vida fraca, uma vida impotente, porque todas as coisas nos são doadas a partir do poder daquele que é onipotente. Olha, o texto diz isso, né? Visto como, né, pelo seu divino poder, é o poder de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas, todos os recursos que a gente dispõe para termos uma vida piedosa diante de Deus. Mas ele vai avançando um pouquinho mais e, além da fonte da provisão, a gente pode pensar aí no segundo ponto, qual é o propósito dessa provisão? Por que Deus provê esses meios, esses recursos, né? A oração, por exemplo, a palavra dele, por que ele provê os recursos para que nós tenhamos uma vida mais parecida com Cristo? E aí vamos ver o propósito aqui no versículo 2, né? Aliás, no versículo 3 ainda, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? Então, pelo conhecimento completo, né? Conhecimento total, conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha que coisa maravilhosa, a oportunidade que Deus nos dá de sermos participantes da sua natureza, né? Da sua glória e virtude, né? Naquela época que Pedro estava escrevendo essa carta, os gnósticos, aquelas pessoas, enfim, os falsos mestres também, eles alegavam que o homem ele chega a Deus por meio do conhecimento do misticismo, como a gente já mencionou, desse conhecimento esotérico, né? Quando eu falo de misticismo, não tem a ver com essas práticas pagãs que muitas vezes a gente vê, inclusive, em igrejas que se dizem evangélicas, mas que estão fazendo um monte de munganga aí, sabe? Eu gosto de acompanhar os vídeos do Instagram e ver alguns movimentos de algumas comunidades aí que se dizem evangélicas, e é de arrepiar assim, coisas horríveis que a gente vê, de gente olhar assim e dizer, meu Deus, como é que isso é possível, né? De tanta coisa, de tanta prática que a gente diz assim, isso vem de onde? Me parece que vem de uma outra religião, de uma outra matriz, que não chega nem perto daquilo que a gente chama de cristianismo, né? Algumas práticas são de vestimentas, de movimentos, de rodar, de pular, de fazer uma série de coisas. Então, tentando
trazer um pouco para a realidade da gente hoje. Mas os falsos mestres, os hereges, enfim, os gnósticos também daquela época, alegavam que o homem chega a Deus pelo conhecimento por meio dessas práticas de misticismo, de esoterismo, né? E aí Pedro vai dizer que nós nos apropriamos de Cristo na medida em que nós conhecemos plenamente a Ele, conforme o versículo diz, pelo conhecimento completo. De quem? Conhecimento de quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, que é quem? Cristo Jesus. Então, irmãos, Cristo é a revelação suprema de Deus. Se a gente quer conhecer a Deus, é só conhecer Jesus Cristo. É só buscar, né, conhecer a Jesus. Porque Ele nos chamou para nós sermos herdeiros da glória, que é algo que está reservado para o futuro, da glória dele, mas também nos capacita a vivermos agora, no presente momento, nesse tempo momento, de uma forma virtuosa, né? É essa a nossa luta, todos os dias, para sermos parecidos, para cultivarmos, termos a nossa vida, as virtudes de Cristo Jesus, né? Jesus chama os homens, né, para a sua excelência moral. Tem uma palavrinha para a virtude, né, a palavra arete, que significa virtude, mas ele também nos chama para impactar a sua própria pessoa, para mostrar a sua própria pessoa, que é a palavra glória, que é a palavrinha grega lá chamada doxa, né? Enfim, não gosto muito de estar trazendo essas palavras gregas, porque às vezes eu tenho a impressão de que não acrescenta muito. Aqui no português já dá a entender um pouquinho de glória, né? É algo que tem a ver com a pessoa de Cristo. E aí é isso, né? A preocupação de Pedro aqui é mostrar exatamente esse propósito, né? Nós somos chamados, né, para essa vida, né? Os irmãos estão acompanhando aí, eu dividi aqui em 6 pontinhos, mas vai dar tempo, eu vou acelerar um pouquinho aqui, a gente chega lá. Então, o propósito da provisão divina. Avançando mais um pouquinho na parte C do texto, né? Nós temos aí uma terceira verdade acerca dessa provisão de Deus para uma vida piedosa. Ele termina o versículo dizendo, né, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, né? Então, é isso que eu acabei um pouco juntando aqui os dois, né, o propósito, né, da provisão de Deus, né? Deus nos salvou, voltando só um pouquinho ainda para a parte B do versículo, irmãos, que eu deixei de passar algumas informações importantes, né? Quando ele diz aí, né, pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou. Então, o propósito de Deus, né, o propósito divino, da provisão de Deus para uma vida piedosa tem a ver no sentido de que Deus nos salvou do pecado, nos tirou do pecado. O propósito dele é esse, é esse, né? O propósito de Deus nos salvar do pecado para uma vida de santidade. Eu fazer o joguinho com as preposições. Ele nos tirou do para algum lugar. Ele nos tirou de onde? Do pecado. Para onde? Para uma vida santa. Isso implica um deslocamento de lugar. Você sai de uma natureza velha, corrupta, corrompida, né, do pecado, e passa a ocupar um outro lugar, um outro espaço, que é o espaço agora de uma vida santa, de uma vida que vai glorificar o nome de Deus, né? Então, o propósito é esse. O propósito de Deus em nos alcançar com a sua graça é exatamente isso, né? Para que nós possamos ter um relacionamento correto, um relacionamento íntimo com Deus. E aí nós, como cristãos, não podemos mais viver na sombra da morte, né? Nós não podemos viver mais no pecado, nessa vida de impiedade, de onde a gente já foi resgatado, né? Tem até uma imagem que se usa lá no Evangelho, se eu estiver errando o animal, vocês me corrijam, do porco que volta lá para chafurdar na lama, não é isso? Então, ou do cão que volta para o vômito. Então, olha a imagem, a comparação que é feita com alguém que foi resgatado do pecado e que volta para esse lugar, né? E nós não, nós estamos sempre avançando, né? Saímos desse lugar do pecado, resgatados, e continuamos nessa caminhada aí, lutando todos os dias, né, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Aí no versículo 6, sim, agora, né, quando ele diz, pelo pleno conhecimento, ou conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E agora nós temos o privilégio, né, de fazer parte dessa natureza, de sermos chamados para desfrutar da glória de Cristo. Um dia nós estaremos todos com Ele reunidos, desfrutando dessa glória, mas no presente momento nós já desfrutamos das virtudes que Ele nos comunicou, né? Que virtudes? Nós já podemos desfrutar. O amor ao próximo, por exemplo, né? Estava pensando na questão do amor, né? Como é uma virtude tão difícil? A gente vive hoje em tempos de egoísmo muito grande. As pessoas estão preocupadas com o seu próprio umbigo. Não importa o que está acontecendo aqui do meu lado, o que importa sou eu sou o centro da atenção.
Então, nós vivemos dias assim, irmãos, de extremo egoísmo. E a gente vai numa contramão. Quando a gente olha para uma pessoa que está enferma, olha para uma pessoa que está passando a necessidade, vai lá e estende a mão, é até às vezes motivo de uma reportagem, de uma matéria, de alguém que vai dizer o que o outro fez. Né? Por quê? Porque cada vez mais essas virtudes, né, que Cristo nos comunicou, seu caráter, né, que também nós herdamos em Cristo Jesus, isso acaba sendo algo que vai justamente na contramão do mundo, coisas que o mundo aí fora não praticam mais. Domínio próprio, né? Essa questão do domínio próprio é algo terrível. Hoje se perdeu completamente essa noção de limite. Não existe mais limite para nada. Em certos campos da vida humana, assim, as pessoas se acham na vontade de fazer o que der na sua cabeça, assim, extrapolando todos os limites. Né? Eu faço uma menção, por exemplo, aqui a esse movimento, por exemplo, que é chamado de LGBT, que começou com 4 letrinhas e hoje é um alfabeto inteiro. Por quê? Porque cada vez mais surgem novas e novas práticas e formas de se pensar a questão da sexualidade, e todas elas, não se enganem, elas vão cada vez mais se afastando daquilo que Deus pensou para a humanidade. E isso em várias áreas. Eu estou falando aqui de um campo específico, mas isso em todas as áreas, porque é exatamente isso que a gente está falando. Né? Então, as pessoas perderam esse senso, e aí as virtudes, hoje elas acabam sendo, isso, é antiquado, é aquilo que ficou, né, para trás, que não se faz mais, e por aí vai. Né? Então, isso é um problema sério. Sim, sim, sim. Exato. Aham. Aham. Isso aqui matou. Né? Uhum. Da liberdade. Isso. Exato. Aham. Aham. Uhum. É verdade. Violência extrema, né? É. E por aí vai, outras e outras virtudes, ainda do domínio próprio. Ontem a gente ficou, acho que vocês tomaram conhecimento de um caso ali na Feira do Grotão. Minha irmã foi comprar peixe hoje de manhã, hoje é sábado, foi comprar hoje de manhã um peixe, o cara que vendeu o peixe para ela atendeu. Quando ela chegou em casa, ela recebeu no Instagram a notícia que o cara foi assassinado ali, na Feira do Grotão. Praticamente só deu tempo ela sair de lá, né? Porque o que se divulgou na mídia é que o cara que comprou o peixe lá, acho que deve ter comprado o peixe, estava estragado, ele foi trocar o peixe e o cara não quis trocar, isso criou uma confusão e matou ali a queima-roupa na hora, na frente dos 2 filhos que estavam ajudando ele. Pastor de uma igreja dali, do Colinas do Sul, pastor Cristiano, o nome dele, né? Vejam, irmãos, assim, a gente fica passando assim alguns minutos, algumas horas tentando entender. E é o que foge totalmente ao nosso, né? Veja, o mundo em que a gente vive, né?
Então a gente vê realmente a falta, né? É justamente a falta do conhecimento, a falta da presença de Cristo nessas vidas, no mundo, né? Sim. Aham. Daí a luta, né? Daí a luta, a tensão. É. De Cristo, é. É difícil, é impossível, né? É. Não, não, de jeito nenhum. Aí é que tá. É, exato. Se perdeu mesmo, é. Essas pessoas, isso às vezes também eu fico pensando, como é que essas pessoas são alimentadas a ponto de terem realmente uma vida, né, conseguirem desenvolver, né, buscar e batalhar para desenvolver uma vida piedosa, né? Então, assim, é por isso que eu entendo aqui a insistência do apóstolo junto àquela comunidade, de buscar, né, a oração dele, né, para que aquela comunidade pudesse realmente buscar mais do Senhor, do conhecimento, né, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, né? Mas além da fonte dessa provisão que é Deus, do propósito divino, né, dessa provisão de uma vida piedosa, que é justamente nos levar cada vez mais para perto de Deus, para uma vida de santidade, além da apropriação, né, para desfrutarmos da glória e da virtude dessa provisão de Deus, da nossa vida piedosa, nós podemos falar também das bênçãos dessa provisão divina. E eu acho interessante quando ele diz aí no versículo 4, né, parte A, ele termina com as palavras glória e virtude, ele diz pelas quais, ou seja, né, por meio da glória e da virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, né? Veja que Pedro aqui dá uma ênfase muito grande a esses adjetivos que ele usa para descrever as promessas, né? Ele diz preciosas e muito grandes promessas, né? E tem esse cuidado aqui de chamar a atenção, e não só aqui, há outros textos também que chamam a atenção da gente, quando a gente vai ler aqui nas cartas de Pedro, que ele usa muito essa questão de adjetivar e mostrar essa preciosidade, quando ele vai falar de uma fé preciosa, as promessas preciosas, e outros textos que ele vai mostrando aqui, outros capítulos, precioso sangue, a pedra preciosa, o Salvador precioso, ele tem esse cuidado de registrar essa questão da preciosidade. Porque o que a gente está pensando aqui é o seguinte, quando ele vai falar sobre as bênçãos da provisão divina, quais são as bênçãos, então, que a gente desfruta, né, quando Deus provê para nós as condições para uma vida piedosa? Porque é exatamente isso, irmãos, a vida cristã, a gente costuma sempre trazer esse lado da luta, né? A vida cristã é uma vida difícil, é uma vida cheia de tensão, e é verdade, a gente está falando sobre isso agora, mas também é uma vida em que que tem recompensa, há promessas, né, de recompensa para nós, né? É uma estrada em que você tem aqui as promessas benditas, as promessas abundantes e as promessas gloriosas de Cristo, né? Então, a vida cristã, ela não é uma jornada penosa, né, frustrante, porque muitas vezes pode parecer isso. É uma vida de muita luta, de sofrimento. E é verdade, a gente está dizendo isso porque a gente está cansado de falar de que não é pare de sofrer, como muitas vezes se diz, né? Venha para cá que você vai ter uma vida maravilhosa, uma vida sem problemas. Não é isso. Mas também a gente tem que ter essa consciência de que a vida cristã é uma vida em que a gente tem aqui promessas gloriosas, né? Não é uma jornada, como ele diz aqui, frustrante, penosa, porque nós temos essas preciosas e muito grandes promessas. E algumas delas nós já gozamos aqui mesmo na nossa existência, né? Aqui na terra, né? Como diz o texto, aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir essa promessa. Então, pensar também nisso, nas bênçãos dessa provisão divina, dessa vida piedosa que nós levamos, que nós temos aqui em Cristo Jesus.
Mais adiante, no versículo 4b, a gente vai pensar aqui também na questão do alcance dessa provisão, que eu acho isso também algo maravilhoso, quando ele diz, né, no versículo 4b, vou pegar do início do 4, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, com que finalidade? Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Olha que interessante, né? Para que por elas, né, pela glória e virtudes, pelas promessas, para que por meio das promessas vos torneis coparticipantes da natureza de Cristo, né? Deus nos resgatou, irmãos, de uma condenação grande, mas para uma salvação também grande, né? Isso é muito interessante pensar. Por meio das promessas, por meio das preciosas promessas de Deus, nós nascemos do Espírito, né? Nascemos do alto e passamos aí a fazer parte da família de Deus. Isso é algo muito interessante, né? Deus está trabalhando em cada um de nós, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo, né? Nós nos tornamos coparticipantes dessa natureza de Deus. Isso é algo maravilhoso, né? Assim como um bebê, uma criança que compartilha da natureza dos pais, assim também nós, né, somos nascidos em Cristo Jesus, compartilhamos também da natureza de Deus. E isso é algo fantástico, né? É interessante porque essa questão da adoção, a Bíblia fala que nós somos filhos, né, por adoção, né? Nós somos filhos de Deus por adoção, mas também por natureza. Por que por natureza? Porque nós nascemos, né, da água e do Espírito, então nós recebemos também um novo coração, recebemos uma nova natureza, e agora nós temos o caráter também e a semelhança de Cristo Jesus. Por isso que a gente pensa aqui né, nessa questão do alcance, né? Para onde nos levou essa vida piedosa, essa provisão de Deus para uma vida santa, para uma vida mais próxima de Cristo Jesus. No sentido de que agora nós também somos, como o texto diz aqui, participamos também dessa natureza de Deus, né? Que coisa maravilhosa, porque nós nascemos do Espírito, né? Como diz lá, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já se foram, já passaram, e agora tudo se fez novo, né? E por fim, aqui no versículo 4, no capítulo 1, no versículo 4, a parte C, uma solene advertência acerca da provisão divina, né? Quando ele diz aí no finalzinho, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, né? E aqui a gente vê que a salvação, né, a vida piedosa em Cristo Jesus, a nova vida que nós temos em Cristo Jesus, é uma vida que implica, irmãos, no rompimento, numa ruptura com a vida do pecado, né? É aquela história, não é que a gente não peque mais, mas o nosso compromisso agora não é com o pecado, nós não vamos sentir prazer em pecar, né? Mas nós vamos cada vez mais buscar, né? É interessante porque mesmo que o nosso coração seja um coração que se incline para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus, mas eu creio que cada vez mais que a gente procura conhecer a Deus, cada vez mais que a gente procura se aproximar de Deus e ter uma vida piedosa, uma vida santa, pelo menos eu acredito que mais tristeza a gente sente quando a gente peca, ou pelo menos é o que se espera, né? Eu não estou dizendo que nunca mais a gente vai pecar. Eu vou conhecer mais de Deus, vou buscar mais a Deus, conhecer a sua palavra, ter uma vida com Deus, relacionamento, tal. Não é que eu não vou pecar mais, mas ao pecar, eu acredito que isso vai trazer no coração, deve trazer no coração, um profundo pesar no sentido de eu preciso me arrepender, né? Eu preciso deixar. Então, eu acho que nesse sentido aí, e aí a gente fica pensando aqui, né, nessa advertência final, quando ele diz, né, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As paixões que há no mundo estão no mundo, elas estão aí, né? E a gente precisa ter a vigilância e o cuidado. Interessante porque o autor aqui da lição, ele vai trazer umas imagens bem interessantes, que ele diz que a natureza determina o desejo. A natureza do ser determina o desejo. Aí ele vai dar o exemplo. O porco, ele gosta de chafurdar na lama, é da natureza dele. A gente olha um porco na lama, dá vontade de dar uma ânsia de vômito, mas para ele está no... É igual a gente assim, diante de uma, no meu caso, né, uma bacia de chocolate, assim, né? Chafurdando no chocolate, imagina. É algo maravilhoso, prazeroso. A natureza determina o desejo, né? Ele diz que o cão deseja voltar ao seu vômito, mas as ovelhas anseiam por pastos verdejantes, é da natureza.
Ele diz que a natureza também determina o comportamento. Ele diz, as águias, elas voam, os golfinhos nadam, né? E porque é da natureza desses animais proceder dessa forma. A natureza também determina a escolha do ambiente, né? Há animais aí na natureza que, ele diz aqui, os esquilos, a gente não tem aqui esquilo, um texto lá que vem, né? Os esquilos sobem nas árvores, né? Há animais que gostam de cavar ali, de estar na terra ali, cavar o buraco na terra, né? E há animais como alguns peixes, né? Claro, os peixes, né? Como os peixes, por exemplo, que eles gostam da água, nadam. Então veja, o ambiente é diferente. A natureza também determina o ambiente. E para que ele faz essa reflexão? Qual é o intuito dessa reflexão? É para mostrar que se a natureza determina os desejos, e se temos dentro de nós a natureza de Deus, então nós devemos ansiar, desejar aquilo que é santo e aquilo que é puro, né? Essa é a ideia. A nossa natureza agora qual é? É uma natureza santa, é uma natureza regenerada, é uma natureza de Cristo. Então, o nosso coração, né, deve ansiar, deve desejar aquilo que é puro, aquilo que é santo, como o próprio Jesus falou lá em Mateus, exortou, né, dizendo o seguinte: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, irmãos, são esses pontos aqui que eu gostaria de trazer nessa noite, essa reflexão sobre a provisão de Deus, né, o cuidar de Deus, pela graça de Deus, pela maravilhosa graça de Deus, como Ele nos dá os recursos, os meios, qual é o interesse dEle, que nós o conheçamos, de que nós o busquemos e de que nós cada vez mais cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus, né? E nós, mais do que nunca, por aquilo que foi falado hoje aqui, né, nos exemplos que a gente deu, né, nós precisamos cada vez mais buscar, crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Para podermos ter uma vida mais santa, mais próxima de Deus, uma vida piedosa, é fundamental conhecer a Cristo Jesus, né? E aí, por meio da palavra, por meio da oração, esses momentos aqui são tão poucos. Eu confesso a vocês que às vezes eu falto e confesso que às vezes já faltei por colocar coisas que poderiam até esperar no lugar de um momento como esse. Mas a gente não deve, né, negligenciar esses espaços que a gente tem coletivamente. Eu sei que cada um tem a sua vida devocional, lê a sua Bíblia em casa, ora, busca a Deus, mas além disso nós temos ainda esse meio aqui de podermos compartilhar conjuntamente com os irmãos, buscar na palavra, na oração, né, no compartilhamento. E é isso, precisamos cada dia mais buscar a Deus. A gente lê um texto como esse e diz assim, mas isso aí era aquele tempo, as heresias, aqueles falsos mestres querendo ensinar sobre isso. Hoje a gente não tem, não. Que não tem, irmãos? Tem muito. E a gente precisa estar muito vigilante. Sabe por quê? Porque às vezes é numa musicazinha que a gente escuta numa rede social e que a gente começa a cantar e começa a internalizar algumas heresias, alguns ensinamentos errados a respeito de Cristo Jesus. É algo simples assim. É uma conversa que você tem com alguém no trabalho, ou em casa, ou na família, que você começa a conversar. E aí você começa a ser exposto a algo que não diz nada sobre Jesus, o que vai te levar para um caminho contrário, mas que é muito sutil às vezes. E aí, por não ter o conhecimento pleno, como ele diz aqui, o conhecimento completo daquele que nos chamou, aí somos uma presa fácil. Então a gente precisa estar muito alerta, porque onde nós estamos hoje, na sociedade que nós vivemos, nós estamos bombardeados, cercados por todos os lados de informações, de situações com certeza nos distanciam cada vez mais. Então, a gente precisa urgentemente fazer esse movimento para dentro, mergulhar realmente, não perder tempo, a oportunidade que tiver de ler a palavra de Deus de todos os dias, de estarmos aqui como igreja, como comunidade também, meditando, estudando a palavra de Deus para conhecer. Conhecer a Deus é o segredo, é a chave para uma vida piedosa. Se você quer ter uma vida santa, mais pura, mais perto de Deus, não há outro caminho. É conhecer Jesus. Deus abençoe cada um. Vou passar a palavra para o pastor para ele fazer aqui a finalização e, enfim.